Bom dia, povo amado de Deus. Hoje, dia 9 de julho, me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em Marcos, capítulo 5. Vou ler do verso 21 ao 34, que diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curado. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz. Seu sofrimento acabou. Aleluia, que palavra. Como eu sempre faço, vou começar com uma história. Durante um estudo bíblico, na manhã de sábado, um pai sentia-se perplexo, pois sua amada filha rebelde retornara ao lar, mas ele não se sentia à vontade com sua presença e comportamento em casa. Outra pessoa não estava bem fisicamente, por causa dos efeitos físicos de doenças prolongadas e do envelhecimento. Muitas visitas a muitos médicos produziram pouco progresso. Ela estava desanimada. Por desígnio divino, naquela manhã, eles estudaram o texto de Marcos 5 e, ao terminarem, a esperança e a alegria eram visíveis. Lemos que a filha de Jairo estava doente e ele suplicou a Jesus: minha filhinha está morrendo. No caminho para visitar a menina, Jesus curou outra mulher de seu longo problema de saúde, dizendo: filha, sua fé a curou. Jairo e a mulher do fluxo de sangue, compelidos pela fé em Jesus, procuraram-no e não se desapontaram. Mas em ambos os casos, antes de conhecer Jesus, as coisas foram de mal a pior, antes de melhorar. Os dilemas da vida não discriminam, independentemente do gênero, idade, raça ou classe social. Todos enfrentamos situações que nos deixam perplexos e nos fazem questionar. Em vez de permitir que os desafios nos afastem de Jesus, esforcemo-nos para que isso nos desperte a fé mais profunda naquele que sente quando o tocamos e que pode nos curar. Que situação atual o obriga a buscar Jesus? Pense. Que oração sincera você precisa fazer hoje? Querido Abba Pai, Tu conheces cada situação em nossas vidas. Fortalece a nossa fé em meio às adversidades. Por favor, Senhor, nos ajude. Eu oro em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? A persistência na oração.
Amados, Lucas 18:7 diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. A parábola do juiz iníquo, encontrada em Lucas 8:1-8, é um poderoso lembrete da importância da persistência na oração e da certeza de que Deus responde aos clamores dos seus filhos. Jesus contou essa parábola para mostrar aos seus discípulos que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele descreve um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Na mesma cidade dele havia uma viúva que constantemente ia ao juiz pedindo justiça contra o seu adversário. Embora o juiz inicialmente ignorasse suas súplicas, ele acabou cedendo devido à persistência da viúva. Ele disse a si mesmo que, ainda que não temesse a Deus, nem se importasse com os homens, faria justiça àquela viúva para que ela não o incomodasse mais. Jesus usou essa história para enfatizar que se até mesmo um juiz iníquo pode ser movido pela persistência, imagine Deus, que é justo e amoroso. Deus atenderá aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Jesus nos encoraja a não desistirmos, mesmo quando a resposta parece demorada. Deus é fiel e ouvirá nossos clamores, fazendo justiça em seu tempo perfeito, no tempo dele. Essa parábola nos desafia a sermos perseverantes em nossa vida de oração. Muitas vezes podemos nos sentir desencorajados quando nossas orações não são respondidas imediatamente. Além disso, a parábola destaca a justiça de Deus. Ele é um Pai amoroso que se importa profundamente comigo e com você. Quando clamamos a Ele, podemos ter certeza de que Ele está atento e disposto a agir em nosso favor. A justiça de Deus pode parecer demorada aos nossos olhos humanos, mas seu timing é perfeito e seus caminhos são justos e bem mais altos que os nossos. Deus é fiel e ouvirá nossos clamores, fazendo justiça em seu tempo perfeito. Amém, irmãos? Creia nisso. Aquele velho pedido. Você já está inscrito no meu canal? Se você já está, muito obrigado por caminhar comigo. E se você não está, se inscreve lá, toca no sininho. Todo dia às 5:30 da manhã tem um novo devocional para você. E o mais importante, faz o reino avançar. Compartilha com alguém que está desanimado, que não crê mais nas promessas, que ele entenda que a oração e a persistência vão trazer vitória para ele. Amém? Graça e paz.